Boa tarde. Em nome do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, modalidade Zoologia, eu tenho a satisfação de abrir a defesa de dissertação de mestrado do estudante Walter Ferreira Periar Júnior, orientado pelo professor José Pérez Pombal Júnior, cujo título da dissertação é Taxonomia de Sínax fuscovarius, a Lutz, 1925, Anura e Lide. A banca é composta pelo professor José Pérez Pombal Júnior, como presidente, e os professores Ulisses Karamaski e Ivan Sérgio Nunes Silva Filho, e como suplentes eu, Marcelo Ribeiro de Brito e Renan Manuel de Oliveira. Walter, você tem em torno de 40 minutos para a sua apresentação, após os quais a banca irá se reunir para arguição. Passo, então, a presidência ao professor Pombal. Boa apresentação. Posso começar? Pode começar. Pensei que o Pombal ia falar. Okay. Então, boa tarde a todos. Me chamo Walter. Vou apresentar meu projeto de mestrado, a dissertação que é intitulada Taxonomia de Sínax fuscovarius, Adolfo Lutz, 1925, Anura e Lide, sob orientação do professor doutor José Pérez Pombal Júnior. Bem, então, o gênero Sínax, descrito por Wagner em 1830, é um gênero que comporta atualmente 123 espécies, com uma enorme distribuição geográfica. Esse gênero foi considerado por Pombal e colaboradores em 95 como um gênero que apresenta uma enorme similaridade morfológica, e por isso as espécies que fazem parte desse gênero são de difícil diagnóstico taxonômico também, devido à sua enorme distribuição geográfica e a sua abundância. O gênero Ololigon Fitzinger, 1843, foi descrito neste trabalho de Fitzinger, 1843, e seria revalidado em 1967 por Fouquet de la Roussanne para comportar as espécies do então gênero, foi revalidado em 1967 para comportar as espécies do então gênero Hyla, das espécies que faziam parte do grupo Huber. Pombal e Gordo, em 91, afirmam que o gênero Sínax, Wagner, 1830, tem prioridade sobre o gênero Ololigon, e essa afirmação foi feita considerando o fato de que a espécie tipo do gênero Sínax é a espécie Hyla aurata, a espécie pertencente ao então grupo Huber. Em 1992, Duman e Wise revalidaram o gênero Sínax e reconheceram 7 grupos dentro deste gênero, que são os grupos Sínax catarini, Sínax perfusilus, Sínax rostratus, Sínax ruber, Sínax stauphorus e C. signatus. No entanto, em 2002, Feifel-Vick propôs uma nova filogenia para o gênero Sínax, descrevendo aí o monofiletismo para o gênero, e dividiu o gênero Sínax em 2 grandes clados, o clado Sínax ruber e o clado Sínax catarini. Dessa maneira, as espécies que faziam parte do então grupo Huber passaram para o clado Sínax ruber. As espécies que faziam parte do grupo Sínax stauferi e rostratus também passaram a fazer parte do clado Sínax ruber. E as espécies que faziam parte do então grupo Sínax catarini e perfusilus passaram a fazer parte do clado Sínax catarini, formando então esses 2 grandes clados que comportam hoje as espécies que foram estudadas nesse trabalho também. Então, o Sínax fuscovarius foi descrito por Adolfo Lutz em 1925, naquela ocasião ainda como Hyla fuscovaria. A localidade tipo citada foi Água Limpa, Juiz de Fora, Minas Gerais. Adolfo Lutz não mencionou o espécime tipo, que chegou a ser mencionado por Beta Lutz em 73, na qual foi mencionado o exemplar
ALC número 76, que foi coletado por J. Venâncio. Synax megapodia foi descrito por Miranda Ribeiro em 1926, naquela ocasião como Hyla megapodia. A localidade tipo mencionada foi São Luís de Cáceres, Mato Grosso. A série tipo conta hoje com um lectótipo 0229, de São Luís de Cáceres, no Mato Grosso, coletado em 18 de agosto de 1908, e um paralectótipo MNRJ 5221, coletado na mesma localidade tipo. A outra espécie estudada que estava como sinonimia dentro de Fuscovaria foi estudada também neste trabalho, a espécie Synax tractorax, descrita por Miller e Helmke em 1936, naquela ocasião como Hyla tractorax. A localidade tipo é São Luís, Centurião, no Paraguai. Inicialmente, a série tipo da espécie continha dois indivíduos que foram perdidos, segundo a literatura, na Segunda Guerra Mundial. Porém, de acordo com Glau e Frozen, de 2006, a série tipo ainda contém 7 espécimes que estão depositados no Museu de Berlim, na Alemanha, de Munique, perdão, na Alemanha. Então, o gênero Synax, descrito em 1830, Wagler em 1830 apresentou o gênero Synax e incluiu 3 espécies, Hyla aurata, variosola de Spix e bipunctata de Spix também. No entanto, não foi inicialmente designado espécime tipo do gênero. Seria designado por Steinerger em 1907. Foi a espécie Hyla aurata. Então, Adolfo Lutz descreveu Hyla fuscovario em 1925, a partir de espécimes da localidade de Água Limpa, em Juiz de Fora. A descrição inicialmente se baseou em poucos caracteres de coloração, o que dificulta também o diagnóstico da espécie. Miranda Ribeiro, em 1926, descreveu uma nova espécie, designada como Hyla megapodia. Um fato sobre a espécie Hyla fuscovario foi descrita por Adolfo Lutz, e aqui, inicialmente, não foi descrito o exemplar tipo, que depois foi mencionado, que se encontra hoje no Museu Nacional como AOMM76, que é o holótipo da espécie. Então, e sobre Miranda Ribeiro, que é a descrição de Hyla megapodia, em 1926 foi publicada uma ilustração sobre a espécie. A descrição de fato seria publicada em 1937, a diagnose da espécie, no caso. Então, Miller e Helmke descreveram Hyla tractorax em 1936, o caractere que se basearam para diferenciar essa espécie das outras duas foi o tamanho da espécie, foi mencionado na descrição desta espécie. Bertalutz, em 54, relacionou Hyla fuscovaria aos grupos Hyla rubra e Hyla xignata. E Cochrane, em 55, redescreveu o grupo de Hyla rubra, incluindo 12 espécies do sudeste do Brasil, entre elas Hyla fuscovaria. Duma, em 72, reconheceu subgrupos fenéticos e considerou também o complexo de espécies Hyla rubra. E um trabalho importante no histórico taxonômico dessas espécies aqui estudadas, Bertalutz, em 73, sinonimizou Hyla megapodia e Hyla tractorax a Hyla fuscovaria. Segundo Bertalutz, essas espécies não apresentavam diferenças suficientes para serem tratadas como espécies distintas. Então, foi considerado sinônimo júnior, Hyla fuscovaria, e ficou como espécie válida, as outras duas como sinônimo. Vogt e de Roussin, em 77, estudando a morfologia do espermatozoide, separaram o gênero Hyla em 2 gêneros. Porém, em 1985, Almeida e Cardoso foram contra essa proposta, argumentando que as espécies do gênero Ololigon apresentavam variações na sua morfologia externa, comportamento e habitat. Pombal-Gordo, em 91, menciona que o gênero Synax tem prioridade sobre o Ololigon. E em 92, Duma e Wise reconhecem 7 grupos fenéticos, são os grupos que eu citei anteriormente, entre eles o grupo Huber. Porém, Fakovic, em 2002, reconheceu 2 grandes clados, Synax Huber, clado Synax Huber e clado Synax Catarina. Com base nesse breve histórico taxonômico, o objetivo desse estudo era analisar a morfologia externa, morfometria, localização e padrão de desenho dorsal das populações atribuídas a Synax fuscovarius e também diagnosticar Synax fuscovarius e outras possíveis espécies sobre este nome. Então, foram utilizados material depositados em coleções herpetológicas,
que foram visitadas em loco ou recebido esse material por empréstimo. As coleções que foram consultadas em loco foi a coleção Adolfo Lutz, que fica depositada no setor de herpetologia do Museu Nacional, a coleção do professor Célio Haddad, depositada no Departamento de Zoologia da Universidade Estadual de Rio Claro, a Unesp, foi visitada em loco, a coleção de herpetologia do Museu Nacional, a coleção do Museu de História Natural do professor Adão Cardoso, da Universidade de Campinas, da Unicamp. Foi visitada também a coleção do professor João Mugen de Oliveira, da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. E foi recebido empréstimo do Museu de Zoologia da Universidade Federal de Goiás. Então, as análises, sempre que possível, as análises foram complementadas por dados de literatura. Os padrões de colorido foram fotografados com o indivíduo deitado com o dorso para cima, e as suas amostras foram quantificadas. Os dados morfométricos foram a partir de 17 caracteres morfométricos, sendo 12 desses caracteres seguiram a proposta de Duma e conforme foi modificada por Napoli em 2005, sendo que essas medidas foram tomadas, essas 17 medidas foram tomadas nesses indivíduos a partir de 283 machos e 42 fêmeas. E os outros caracteres, como comprimento do antebraço, comprimento da mão, comprimento do pé, comprimento da coxa, seguiram a proposta de Rey e colaboradores de 1990. Os caracteres comprimento rosto cloacal, comprimento da cabeça, largura da cabeça e comprimento do antebraço, além do comprimento da mão, da coxa e do tarso, tiveram suas medidas tomadas com um paquimento digital com precisão de 0,5 milímetros. A partir dessa análise morfométrica dos indivíduos, foi realizada uma análise de componentes principais, a PCA, para reduzir essa quantidade de caracteres em um menor número menor conjunto de dados, para que a gente pudesse analisar melhor esses dados. As análises estatísticas se deram no software Statistic PEST 4.03, no computador PC Desktop Windows 10. Foi realizada também uma análise discriminante. E para testar o grau de dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, foi realizado um teste T-Student, onde foram obtidas médias. Os cantos foram estudados também. As populações, as vocalizações, no caso, foram obtidas através de coleções de áudio, como a coleção de audiovisual do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas, além da plataforma Fonozoo, que é a plataforma do Museu Nacional de Ciências Naturais de Madrid. As análises de vocalizações se deram no software Heaven Pro 1.6 e o Acoustic Research Program 2019. Os parâmetros analisados foram duração do canto, o período do canto, intervalo entre canto, duração de nota, razão de nota, duração de pulso, razão de pulso, distância entre sidebands, frequência fundamental e frequência dominante. As configurações utilizadas para os cantos foram o FFT de 2024, o tipo de janela foi RAM, e bandwidth 68.2 e overlay de 99%. As determinações acústicas seguiram REP Colaboradores 2017. Então, os resultados da morfologia se deram a partir de uma análise de 725 espécimes. Desses 725, foram 653 machos que tiveram a sua morfologia descrita e 72 fêmeas. Desses 725 espécimes que foram analisados, 325 tiveram suas medidas tomadas, sendo 283 machos e 42 fêmeas. O número de vocalização recebida e analisada foi 49, assim como o número de indivíduos. Então, nós encontramos inicialmente 3 tipos de padrões de colorido. Nesse primeiro slide, a gente tem o padrão A, que possui variação. Então, a gente tem A1, A2 e A3, representando as populações do sudeste do Brasil, dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, nos padrões A1 e A2. Esse padrão é diagnosticado pela presença desses pontos claros no dorso. Então, a gente tem o padrão A1, que se diferencia do padrão A2, apesar dos dois apresentarem essa coloração com pontos claros no dorso. O padrão A1 apresenta os pontos em menores proporções em relação ao A2, com distância maior entre os pontos no padrão A1. No padrão A2, a gente tem a presença dos pontos, só que eles são menores em maior proporção
e com espaçamento mais reduzido. Então, isso se sobrepõe principalmente na cabeça. Sendo esses padrões, o A1 e o A2, a variação A1 e A2, que apresentam esses pontos claros no dorso, eles aparecem com uma frequência de 45% no estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nas populações de Tocantins, Distrito Federal e Goiás, que são as outras localidades onde esses padrões ocorrem, onde a espécie ocorre, melhor dizendo, apresenta-se apenas o padrão A3. Então, o padrão A3, que não possui a presença desses pontos claros no dorso, está presente nas populações de Tocantins, Distrito Federal e Goiás, e ausente nas populações do Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde se faz presente o padrão A1 e o padrão A2. Em relação ao padrão A1, ele apresenta outra diferença em relação ao padrão A2, que é a faixa interocular. No padrão A1, a seta mostra que a faixa interocular presente no padrão A1 se encontra incompleta, diferente do padrão A2, que essa faixa aparece completa nos indivíduos que foram analisados apresentando esse padrão. Outro caractere que se diferencia entre esses dois padrões, entre essa variação, é a faixa com formato de V no dorso, que aparece completa no padrão A2 e incompleta no padrão A1. O padrão A3 apresenta a faixa em formato de V invertido completa, porém não apresenta a coloração com pontos claros no dorso. Esse padrão e apresentando essa variação foi relacionado à espécie Synax fuscovarius, levando em consideração a distribuição geográfica e a localidade tipo da espécie. Então, a gente encontrou o padrão B, que não apresentou variação. O padrão B é diagnosticado pela presença de uma mancha formando um W invertido que fica entre as narinas. Então, esse caractere já diferencia esse padrão do outro padrão que a gente encontrou, que foi o padrão C, que possui variação C1, C2 e C3. A gente percebe que no padrão C1, na região entre as narinas, a gente possui uma quantidade maior de manchas em relação ao padrão B1, que apresenta somente a faixa em formato de W. O padrão C2, que é a variação dentro do padrão C, apresenta em 10% dos indivíduos analisados com esse padrão alguns pontos claros na região inguinal. Porém, apareceu em apenas com uma frequência de 10% dentro dessa população. A outra variação dentro do padrão C é a variação C3, que apresenta uma coloração diferente dos indivíduos dessa população, apresentando uma coloração acinzentada, além de manchas embranquiçadas nas coxas. O padrão B1, levando em consideração a distribuição geográfica da espécie, levando em consideração a distribuição geográfica de Synax megapodia, foi relacionado a essa espécie, e o padrão C, com as variações C1, C2 e C3, foi relacionado ao novo táxon descrito aqui, Synax espécie nova. A variação morfométrica mostrou que, dentro da análise de PCA, que o componente principal PC1 apresentou 60% da variação dos dados, com destaque para os caracteres comprimento rosto cloacal, diâmetro do disco do dedo 3, comprimento do taço e o comprimento da coxa. O gráfico oriundo dessa análise de PCA, que a PC1 comportou 60% da variação dos dados, mostrou que foi importante a análise de PCA para os dados morfométricos, porque isolou o sinal potencial no conjunto de dados, reduzindo o número de variáveis morfométricas, que era 17, em um conjunto menor de tendências fundamentais. Foi realizada também a análise de discriminante, que mostrou que o componente principal, na verdade, que a função discriminante AD1 comportou 75,5% da variação dos dados, enquanto a função discriminante AD2 representou 24,5% dessa variação. Então, dentro da função discriminante AD1, a gente tem destaque para os caracteres largura da cabeça, distância da narina para o focinho, comprimento do antebraço e o comprimento da coxa. Então, aqui há uma outra tabela referente à análise discriminante, onde está destacado em vermelho que a função discriminante, AD1,
representou 75,5% dessa variação, e a função discriminante 2 representou 24,5% dessa variação. Então, para testar o grau de significância dessas análises, no caso da função discriminante AD1 e AD2, a gente realizou um teste T-Wix para testar a significância desses resultados referentes à análise discriminante. Então, a gente percebe que a função discriminante AD1 mostrou valor significativo, considerando que os valores abaixo de 0,05 são significativos, então o valor significante zerado mostrou a alta significância da função discriminante AD1. O gráfico oriundo da análise discriminante demonstrou sobreposição parcial entre as espécies com relação aos dados morfométricos. Então, mesmo que a gente tenha destaque de alguns caracteres em relação à morfometria, foram importantes dentro da análise morfométrica, o gráfico oriundo da análise discriminante mostrou sobreposição entre as espécies com relação aos dados morfométricos. Então, a variação dos dados acústicos mostrou 3 padrões de canto de anúncio. Foram nomeados como canto de anúncio de tipo A, tipo B e tipo C. Então, os 3 tipos de canto encontrados aqui foram cantos de anúncio, só que eu nomeei eles com essas letras para diferenciar dentro do estudo. Então, foram 3 tipos de canto de anúncio, A, B e C, que foram, depois de analisados os seus parâmetros, foi realizada uma análise de PCA, onde o primeiro eixo apresentou 99% da variação dos dados no parâmetro razão de nota, e no componente principal 2, intervalo entre cantos, representou 47% da variação dos dados, o período do canto 67% da variação dos dados. O gráfico oriundo da PCA para os parâmetros acústicos conseguiu separar as espécies, mostrou que as espécies em relação aos dados acústicos elas são diferentes. A gente percebe uma relação mais próxima entre Synax fuscovarius e Synax megapode, os cantos dessas espécies. Em relação aos cantos de Synax espécie nova, se mostrou um pouco mais afastada das outras 2 espécies nos parâmetros acústicos dentro do gráfico oriundo da PCA. A análise discriminante realizada com os parâmetros acústicos, duração do canto, intervalo entre canto, período do canto, duração de nota, razão de nota, período de nota, intervalo entre notas e razão de pulsos, quantidade de pulsos por nota e distância entre sidebands, então, mostrou também a diferença em relação aos dados acústicos dessas 3 espécies, mostrando que os cantos da espécie Synax espécie nova se mostram um pouco mais afastados dentro do gráfico em relação aos cantos de Synax fuscovarius e Synax megapode. Então, o canto de tipo A é um canto de anúncio que varia de 3 a 5 notas multifuncionadas. E dentre os parâmetros que tiveram seus resultados obtidos dentro da análise, se destaca o número de pulsos por nota, que diferencia dos outros tipos de cantos encontrados aqui. Então, o número de pulsos por nota destaquei aqui de 3 a 24. A frequência dominante está localizada para um harmônico fundamental, variando de 703,1 a 895 Hz. O canto de tipo B, só voltando aqui no canto de tipo A, que eu esqueci de falar um detalhe, em relação à amplitude do canto das notas, então a gente percebe que no espectrograma as primeiras notas possuem amplitude ascendente. A nota central apresenta uma amplitude maior em relação às notas iniciais e em relação às notas finais. Então, tem uma ascendência nas primeiras notas e depois uma nota descendente, uma amplitude descendente nas últimas notas. Então, o canto de tipo B, de anúncio de tipo B, apresenta uma variação de 4 a 7 notas multifuncionadas. Dentre os resultados obtidos para os parâmetros analisados, destaca-se o número de pulsos, de 13 a 20 pulsos por nota. A frequência dominante se mostra diferente em relação aos outros cantos, porque ela apresenta 2 faixas de frequência,
sendo a primeira faixa posicionada no harmônico fundamental, a 984,37 Hz, e a outra faixa de frequência se mostra a 3.984 Hz. Então, a gente percebe que esse canto apresenta também uma amplitude ascendente nas primeiras notas. Nas notas centrais, apresenta uma estabilidade nessa amplitude e depois há novamente uma amplitude descendente nas últimas notas. O canto de tipo C apresenta de 7 a 11 notas por canto, então já é bem diferente dos outros dois cantos em relação à quantidade de notas. Dentre os parâmetros analisados, destaca-se a razão de nota, 47,47 a 50,65 segundo. A razão de nota, de 0,010 a 0,016, essa variação. E o número de pulsos é bem diferente dos outros cantos, o número de pulsos por nota, de 8 a 12. A frequência dominante está localizada no primeiro harmônico, o harmônico fundamental, variando de 796,87 a 843,75 Hz. Em relação à amplitude desse canto, a gente percebe que esse canto apresenta amplitude ascendente nas primeiras notas e o fato de ela desse canto apresentar uma quantidade de notas maior dentro do canto, a gente percebe que as primeiras notas apresentam uma amplitude ascendente e depois há uma estabilidade nas notas seguintes e que persiste até a última nota do canto, não havendo uma descendência de amplitude nas últimas notas. Então, a gente chega na caracterização das espécies. A primeira espécie caracterizada é a Synaxis fuscovarus, foi descrita por Lutz em 1925. É uma espécie que é diagnosticada, espécie associada ao clado Synaxis ruber, Pfeiffervic e colaboradores de 2002, caracterizada pela presença de pontos brancos e pontos marrons escuros no dorso, cabeça e membros, presente em 45% dos indivíduos do estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em relação aos pontos brancos presentes nesses indivíduos. Esses pontos brancos podem variar na distância entre eles, estando ausentes nas populações do Tocantins, Goiás e Distrito Federal, que apresentam um padrão que eu apresentei lá no início, que é o A3, que não apresenta os pontos brancos. A vocalização apresenta de 3 a 5 notas multifuncionadas, com uma duração do canto de 0,11 a 0,21. Razão de nota, 19,07 a 27,77, em média. A quantidade de pulsos por nota de 13 a 24, uma frequência dominante localizada no harmônico fundamental, 703,1 a 895 Hz. Quando comparado a outras espécies do clado Synaxis ruber, Synaxis fuscovarus se difere no CRC por apresentar um CRC de 34,7 a 41,8 mm, se difere das espécies de pequeno porte. Foram espécies incluídas dentro desse clado o Pfeiffervic 2002, que são listadas aqui, e se diferencia das espécies com o CRC maior, que são as espécies Synaxis catarrhea roy, que apresentam um CRC de 44,0 a 52,0 mm, e Synaxis eurides de 44,0 a 52 mm. Em relação ao padrão descolorido, a Synaxis fuscovarus, que apresenta a variação do padrão A1, A2 e A3, com faixa marrom escura intraocular, faixas marrom escuras no dorso, cabeça e membros, pontos claros e marrom escuros no dorso, fazem com que Synaxis fuscovarus, em relação ao padrão descolorido, se diferencie das espécies que tiveram seu padrão de desenho dorsal descrito por Duma em 1993, que são as espécies Synaxis schitanus, Oreides, Manriquei, Funerus e Rubra. Synaxis fuscovarus, que apresenta CRC de 34,7 a 41,8 mm e duração do canto de 0,11 a 0,21, se diferencia nesses caracteres da espécie Synaxis perereca, que é uma espécie que possui similaridade com Synaxis fuscovarus em alguns caracteres, porém se diferenciam no CRC, sendo o CRC de Synaxis perereca 35 mm a 38 mm, e a duração do canto de Synaxis perereca de 0,28 a 0,35. Synaxis fuscovarus ainda se diferencia de Synaxis high por possuir um número de notas por canto diferente, sendo 3
a 5 em Synax fuscovários e 14 a 21 em Synax raio. Se diferenciam também no número de pulsos por nota, sendo 13 a 24 fuscovários e 3 a 5 em Synax raio. Os dados referentes à vocalização e CRC de Synax pererec e Synax raio foram retirados da literatura. Em relação a Synax signatus, Synax fuscovário apresenta um focinho arredondado, quase subovoide em vista dorsal e levemente proeminente em vista lateral. Apresenta quantidade de pulsos por nota de 14 a 24. Esses caracteres diferenciam Synax fuscovários e Synax signatus, que apresentam focinho arredondado dorsalmente e lateralmente e 6 a 14 pulsos por nota. Esses dados foram retirados da literatura seguindo Araújo Vieira e colaboradores de 2020. Então, foi feita a redescrição do lectótipo, depositado no Museu Nacional, da espécie Synax fuscovário, que apresenta corpo esbelto, a cabeça mais larga que o corpo em vista dorsal, os olhos estão comprometidos, sem condições de análise, como se vê na figura, os braços estão lacerados na articulação do antebraço, o pé direito se encontra solto, preservado no mesmo frasco do exemplar, não foi possível descrever o formato das membranas interdigitais devido às condições do espécime. O ventre e coxa apresentam textura granular. O espécime está bastante esmaecido, sem condições de descrição do padrão de desenho dorsal. Então, a redescrição de Synax fuscovários foi baseada no topótimo MNRJ 52304. É um exemplar que foi coletado na Estação Agrícola de Água Limpa, com essa coordenada, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Apresenta corpo esbelto, olhos protuberantes, textura da pele dorsal lisa, prega peitoral presente, o abdômen é granular, a textura do abdômen é granular, a região gular apresenta textura lisa, o tímpano apresenta formato circular, a prega supratimpânica está visível, porém não muito desenvolvida nesse espécime. Tubérculos subarticulares de tamanho médio e oval. Os discos adesivos mais largos que longos. As narinas em posições dorsolaterais, ovais e protuberantes. Tubérculos subarticulares de tamanho médio e oval nos artelhos. A ordem de tamanho dos dedos é 1, 4, 2 e 3. E a ordem de tamanho dos artelhos 1, 2, 3, 5 e 4. A coloração em vida apresenta dorso marrom claro e diversas manchas marrons escuras, pontos claros ao longo do dorso, cabeça e membros, ventre bege claro, as coxas apresentando faixas marrons escuras, coloração amarelada na região inguinal, presente em alguns indivíduos das populações do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esses caracteres de coloração em vida foram considerados a partir de observações dos pesquisadores em campo. A distribuição conhecida para Synax fuscovários descrita nesse trabalho é Tocantins, o estado de Tocantins, Goiás, o sul da Bahia, por quase todo o estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, com elevação de 550 metros a 1.300 metros de altitude. A variação dessa espécie apresenta variação no tamanho em relação a machos e fêmeas, sendo que as fêmeas apresentam uma média de 38,53 milímetros, CRC, e os machos uma média de 27,97 milímetros. O padrão de coloração apresenta pequena variação na presença dos pontos claros e marrons escuros no dorso, cabeça e membros, podendo estar ausente em algumas populações. A distância entre esses pontos varia dentro desses padrões, no caso, em relação ao padrão A1 e A2, e a faixa interocular varia em alguns indivíduos dessa espécie, podendo se mostrar ausente ou incompleta, principalmente nos padrões A1 e A2, que possuem essa variação nesta faixa interocular. Synax megapodia Miranda Ribeiro, 1926, tem seu status revalidado nesse estudo. A diagnose da espécie, que foi incluída
do clado Synax Huber Pfeifferwick 2002. Coloração de fundo do dorso e ventre é bege claro. Apresenta faixa interocular marrom escura, formando um W entre as narinas, que é um caractere diagnóstico para essa espécie. Duração do canto de 0,2 a 0,23, de 4 a 7 notas multipulsionadas, 13 a 20 pulsos por nota. Uma frequência dominante que é marcada por duas faixas, sendo a primeira faixa presente no harmônico fundamental a 984,7 Hz e a segunda faixa de 3.984 Hz. Quando comparado o seu CRC às outras espécies de pequeno porte presentes no clado Synax Huber, Synax Megapodia se difere por apresentar CRC maior em relação a essas espécies. Em relação às espécies de maior porte, Synax Megapodia se diferencia por apresentar CRC menor em relação a Synax Castrovia roy e Synax euridice. Em relação ao padrão de coloração desta espécie, ela é diagnosticada pela presença de uma faixa marrom entre as narinas, formando um W, faixas marrons escuras dispostas pelo dorso e membros. Esse padrão de colorido desta espécie, Synax Megapodia, diferencia ela das outras espécies descritas, que tiveram seu padrão de colorido descrito por Duhmann em 93. São listadas nesse slide. Synax Megapodia se difere de Synax perereca na duração do canto, sendo 0,12 a 0,23 em Synax Megapodia, 0,28 a 0,35 em Synax perereca. Se diferencia de Synax raio pela quantidade de notas por canto, sendo 4 a 7 notas por canto em Megapodia, 14 a 21 notas por canto em Synax raio. A quantidade de pulsos por nota também diferencia as duas espécies, lembrando que esses dados foram em relação a Synax perereca e Synax raio foram retirados da literatura. Em relação a X signatus, Synax Megapodia se diferencia por apresentar olhos pouco protuberantes, enquanto X signatus apresenta olhos grandes e protuberantes. O tímpano oval em Synax Megapodia, diferente do tímpano arredondado em Synax X signatus. A quantidade de pulsos por nota também diferencia essas duas espécies. Os dados retirados, considerados para Synax X signatus, seguem Araújo Vieira e colaboradores 2020. A redescrição do lectótipo se baseou em um exemplar com localidade próxima à localidade tipo descrita para a espécie. No caso aqui, a redescrição do lectótipo se baseou no lectótipo MNRJ 02.29, São Luís de Cáceres, Mato Grosso. Apresenta corpo esbelto, cabeça contém a largura do corpo, membros alongados, os artérios e coxas estão danificados, a junção do joelho esquerdo quase rompida, parte da pele dorsal danificada, quase soltando. Os artérios esquerdos estão danificados, sem a condição de visualizar os tubérculos. Apresenta coloração com dorso e ventre creme, uma faixa interocular visível, porém incompleta, manchas no dorso visíveis, porém muito desbotadas. A mancha em formato de W que foi diagnosticado dentro das populações de Synax Megapodia não se mostrou presente no lectótipo, foi redescrito, levando em consideração que esse exemplar está depositado em alta em coleção por muito tempo e não foi possível visualizar esse caractere no lectótipo. O paralectótipo que está depositado no Museu Nacional apresentou corpo esbelto, cabeça contendo quase a mesma largura do corpo, os membros alongados, o espécime está com os braços contidos, dedos contorcidos, coxas um pouco dilaceradas, artérios contorcidos, a textura da pele nas coxas se encontra seca, sem condições de visualizar a textura, os olhos danificados, achatados, o pé direito está separado do restante do corpo, a coloração do dorso e ventre é creme, os padrões de desenho dorsal não estão visíveis devido à preservação do exemplar em álcool. Agora sim, a redescrição de Synax Megapodia. A espécie foi redescrita a partir de um espécime com localidade próxima à localidade tipo da espécie, MNRJ 35295. O focinho apresenta formato subovoide em vista dorsal, olhos pouco protuberantes, a textura da pele é lisa, a região do abdômen apresenta textura granular e a região da gula apresenta textura lisa. Prega peitoral presente,
como a gente vê na foto B. Tubérculo metacarpal interno simples e oval. Tubérculo metacarpal externo dividido, com formato oval. Os tubérculos subarticulares são de tamanho médio, levemente arredondados. A ordem de tamanho dos dedos foi descrita também. Os tubérculos metatarsais internos são simples e arredondados, e os metatarsais externos simples, pequenos e oval. Tubérculos subarticulares de tamanho médio e arredondado. Foi descrito também o formato das membranas nos artelhos. E a distribuição conhecida para a espécie, redescrita para a espécie, é Maranhão, estados do Maranhão, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, a região Nordeste, Sudeste e Sul do estado do Mato Grosso, até o centro-norte do estado do Mato Grosso do Sul, com elevação de 500 metros a 1.100 metros. A variação dessa espécie apresenta variação na narina, podendo estar posicionada dorsalmente ou dorsolateralmente. As membranas, a membrana supratimpânica pode se mostrar menos desenvolvida em alguns indivíduos. As fêmeas variam, são diferentes dos machos em relação ao tamanho, sendo a média para as fêmeas de 40,12 mm e machos em média com tamanho de 37,41 mm. A frequência dominante pode variar, apresentando duas faixas, 984,87 Hz e uma faixa de 3.984 Hz. Synax sp nova foi descrito o holótipo MNRJ 74435, Santo Amaro de Imperatriz, Santa Catarina. Foi designado também os paráticos para a espécie coletada junto com o holótipo. A diagnose da espécie, a espécie que apresenta tamanho é diagnosticada pelo tamanho CRC de 44,2 a 48,2 milímetros em machos, 45,5 a 49,1 milímetros em fêmeas. Focinho arredondado em vista dorsal e levemente protuso em vista lateral. Faixa marrom escura espessa entre os olhos e a narina, que é um diagnóstico para a espécie também. Duração do canto 0,14 a 0,22. E a quantidade de notas por canto de 7 a 11 multiplicadas, além de 8 a 12 pulsos por nota. A frequência dominante apresenta variação de 796 a 843 Hz. Quando comparado às outras espécies de pequeno porte do clado Synax ruber, Synax sp nova se diferencia pelo seu tamanho CRC maior em relação a essas espécies, apresenta CRC menor em relação a Synax catastrophe roy e Synax euridice. O padrão descolorido de Synax sp nova diferencia ela das outras espécies que tiveram seu padrão descrito por Duman em 1993. Synax sp nova apresenta faixas marrons escuras por todo o dorso, cabeça e membros, além de uma faixa presente entre a narina e o olho, uma faixa espessa que é um diagnóstico para essa espécie. Synax sp nova se difere no CRC das espécies Synax signatus e Synax perereca. Apresenta diferença no focinho em relação a Synax x signatus. A duração do canto de Synax sp nova, que é 0,14 a 0,22, diferencia x signatus da espécie Synax perereca em relação à duração do canto. A quantidade de pulsos por nota de 8 a 12 em Synax sp nova diferencia ela de Synax perereca, que apresenta 21 a 24 pulsos por nota. A duração de notas também diferencia Synax sp nova de Synax raio. A descrição do holótipo dessa espécie, o holótipo apresenta corpo robusto e alongado, olhos pouco protuberantes, o focinho é arredondado em vista dorsal e a textura da pele dorsal é pouco rugosa. O abdômen apresenta textura granular e a região angular com textura levemente granular também. Apresenta prega peitoral bem desenvolvida. Tubérculos metacarpal interno, o tubérculo metacarpal interno apresenta tamanho grande, formato oval. O metacarpal externo grande e dividido.
tubérculos subarticulares de tamanho médio, oval, tubérculos metatarsal interno simples e oval, e o metatarsal externo oval, além dos tubérculos subarticulares, que são de tamanho médio e arredondado. A distribuição dessa espécie é São Paulo, estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com elevação entre 500 metros a 1.500 metros de altitude. A coloração em vida apresenta dorso marrom claro com faixas marrons escuras, faixa dorsal marrom escura formando um V dorsal incompleto, não completo como em alguns outros vídeos de outras espécies. A faixa interocular marrom escura completa, manchas marrons escuras transversais no tarso e no braço, uma faixa marrom clara que fica entre os olhos e a narina, além de apresentar manchas amareladas no tarso e lado inferior das coxas, como a gente vê no espécime que foi fotografado em vida. O ventre apresenta coloração bege claro. A espécie pode variar na faixa formando um V dorsal, que pode estar incompleta ou completa nos indivíduos. A coloração de fundo pode ser acinzentada, como no padrão A3, ou apresentar a coloração bege claro, como nos outros padrões. Varia também o tamanho da fêmea para o macho. E a comparação entre as três espécies descritas nesse trabalho, propostas nesse trabalho, estudadas, Synax fuscovarius, que apresenta frequência dominante 703 a 895 Hz, diferencia da espécie Synax megapodia em relação à frequência dominante. O CRC também diferencia essas três espécies, além da quantidade de notas por canto, que é de 3 a 5 em fuscovarius, de 4 a 7 em megapodia e de 7 a 11 em Synax sp nova. A razão de nota diferencia Synax sp nova de Synax fuscovarius. Em relação aos dados de histórias naturais dessa espécie, a espécie pode ser encontrada em vegetação próxima a corpos d'água e áreas abertas e ambientes antropizados. Esses dados seguiram observações de pesquisadores em campo. Os dados retirados de literatura em relação à história natural, Bertoluzzi 73 menciona que a Synax fuscovarius, Hyla fuscovarius naquela ocasião, pode ser encontrada em afloramentos rochosos úmidos, bananeiras de vegetação em campo aberto. Pombal colaboradores 95 cita, estudando cantos de espécies do município de Jundiaí, no estado de São Paulo, menciona que os machos foram encontrados focalizados no chão, próximo a poças. Seguindo outros dados de observações de pesquisadores, no estado de Minas Gerais foi observado essas espécies de Synax fuscovarius localizando empoleirados sobre vegetação de baixa altitude. Bem, dentre os padrões coloridos que foram estudados, dentre todos os dados que foram estudados, é importante dizer que esse foi o primeiro estudo com essas espécies que juntou esses estudos de padrões coloridos, morfologia externa, morfometria e bioacústica. Foi importante para alcançar os resultados obtidos nesse estudo. Então, a gente encontrou, em relação aos padrões coloridos, 3 padrões. No caso, o padrão A, os padrões A em relação ao padrão de colorido, a gente encontrou variação A1, A2 e A3, que foram relacionados às espécies Synax fuscovarius. O padrão B, que não apresentou variação, foi relacionado, seguindo a distribuição geográfica, à espécie Synax megapodia, que foi revalidada nesse estudo. E o padrão C, que possui variação C1, C2 e C3, foi relacionado à Synax espécie nova, seguindo a distribuição dos padrões analisados. É importante dizer que os resultados morfológicos, sem a corroboração de dados de coloração, morfometria e bioacústica, não são suficientes para diagnosticar com clareza essas espécies, então foi importante as outras análises para corroborarem os resultados desse estudo, a partir dos dados morfométricos. E desde a descrição de Synax fuscovarius, por Lutz em 25, não foram publicados estudos com essa espécie que tenham utilizado os dados morfométricos robustos. Então, foi importante também utilizar a morfometria, apesar de ela não ser determinante para a diferenciação das espécies, mas foi importante para corroborar os outros estudos, as outras análises.
e foram medidos 325 espécimes, e as variáveis foram reduzidas e apresentadas nos componentes principais, nas análises estatísticas. Os componentes principais, que são, por sua vez, combinações lineares de todas as variáveis. Então, o objetivo da PCA, a análise estatística, foi alcançado, pois menos variáveis foram extraídas de um conjunto menor de dados e representados em uma variação. Os resultados da análise discriminante foram importantes, porém mostraram sobreposição entre as espécies estudadas com relação aos dados morfométricos. É importante dizer que espécies com posições taxonômicas incertas dentro do clado Synax-Huber tornam difícil o diagnóstico dessas espécies. Das variáveis analisadas em relação à morfometria, o CRC apresentou diferença considerável, se mostrando maior nas populações do sul do Brasil, associado à espécie Synax sp. nova. Em relação à vocalização, Pombal e colaboradores em 95, estudando alguns cantos de espécies do estado de São Paulo, da Mata Atlântica, descreveu para Synax fuscovarius um canto apresentando de 9 a 10 notas multipulsionadas, sendo que a primeira nota contém 2 pulsos. A duração do canto descrita por Pombal varia de 0,19 a 0,22, enquanto a frequência dominante ocupa a faixa entre 800 e 3.600 Hz. Então, no presente estudo, foi inserido um conjunto maior de parâmetros analisados para que a gente chegasse em resultados em relação a vocalizações que fossem mais determinantes para diferenciar as espécies. Então, foi encontrado 3 tipos de canto. O canto de tipo A foi associado à espécie Synax fuscovarius, seguindo a distribuição da espécie. O canto de tipo B foi associado à espécie Synax megapodia. E o canto tipo C foi associado à espécie Synax sp. nova. O canto que apresentou quantidade de notas mais próxima do canto descrito por Pombal e colaboradores em 95 para Synax fuscovarius foi o canto de tipo C, associado a uma espécie Synax sp. nova, que possui, no caso, a espécie Synax sp. nova, de 7 a 11 notas por canto. A vocalização descrita por Pombal e colaboradores em 95 foi considerada para a espécie, para o canto de tipo C, referente à espécie Synax sp. nova. O gráfico gerado evidencia a separação e corrobora os resultados demonstrados na análise PCA, separando as 3 espécies com relação aos cantos. As análises estatísticas foram importantes para confirmar diferenças acústicas já constatadas previamente na análise dos parâmetros do estudo. Os resultados da morfometria, padrões colorido e vocalização corroboraram para o reconhecimento de 3 espécies, que foram as espécies Synax fuscovarius, Synax megapodia e Synax sp. nova. Então, nós concluímos a redescrição de Synax fuscovarius, que é caracterizada pelo seu padrão colorido contendo pontos brancos no dorso, cabeça e membros, nas populações do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O canto de anúncio é composto de 3 a 5 notas multipulsionadas, contendo de 13 a 24 pulsos por nota, e essa espécie está localizada aos estados de Tocantins, Goiás, sul da Bahia, por quase todo o estado de Minas Gerais, até o sul do estado do Rio de Janeiro. Revalidamos a espécie Synax megapodia, Miranda Ribeiro, 1926, que é caracterizada pela presença de uma mancha marrom escura em forma de W entre as narinas. O canto é composto de 4 a 7 notas multipulsionadas, apresentando frequência dominante entre duas faixas, 984 Hz a 3.984 Hz. Está associada às populações do Maranhão, Tocantins, Distrito Federal, Goiás, na região Nordeste, Sudeste e Sul do estado de Mato Grosso, até o centro-norte do estado do Mato Grosso do Sul. A espécie que inicialmente estava como sinônimo de Synax fuscovarius, que é a espécie Synax tractorax, de Miller e Helmke, de 1936, foi aqui considerado um sinônimo de Synax megapodia. Foi descrito um novo taxo nesse estudo, Synax sp. nova, que é caracterizado pelo seu CRC 44,2 a 48,2 mm em machos e 45,5 a 49,1 mm em fêmeas, apresentando corpo robusto, apresenta uma faixa marrom escura espessa entre os olhos e a narina. O canto é composto de 7 a 11 notas multipulsionadas, contendo de 8 a 12 pulsos por nota, com frequência dominante em 796
843,87 Hz a 843,75 Hz. Está associado às populações de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então é isso, pessoal. Queria agradecer primeiro a minha família por ter me apoiado nesse tempo de mestrado, em todos os momentos. Agradecer ao meu orientador, professor Pombal, por ter paciência e por me orientar nesse tempo de estudo. Agradecer aos órgãos que foram importantes para o financiamento do mestrado também, das pesquisas. Agradecer aos meus amigos de laboratório e todos que participaram, de certa forma, dessa minha caminhada até aqui. Obrigado a todos.